Questão de revisão Enem, uma questão de química ambiental sobre o fenômeno da eutrofização. Leia o texto a seguir. O lançamento sem tratamento prévio de efluentes de origem doméstica ou industrial em uma grande variedade de ambientes aquáticos pode levar mananciais de água doce a apresentarem alto grau de poluição, ou até mesmo a sua morte, constituindo fator de preocupação. Com base no texto e nos conhecimentos sobre eutrofização ou eutroficação, são sinônimos, considere as afirmativas a seguir. Nós temos aí 4 itens para a gente analisar e depois marcar o item correto. Antes da gente analisar os itens, vamos fazer aqui uma revisão sobre esse fenômeno da eutrofização. Quais são as causas? As causas são principalmente antropogênicas. Pode ocorrer eutrofização na natureza sem ação humana, mas, sem dúvida, ou a grande maioria das eutrofizações são de origem antropogênicas, causadas pelo homem. E as principais causas, como o próprio texto já diz, é esse lançamento de efluentes sem tratamento prévio, principalmente água contaminada, esgotos, lançamento de água com adubos, fertilizantes, dejetos industriais em lagos, lagoas ou nos rios. Nos rios, como a água se movimenta e esse movimento aumenta a concentração de oxigênio na água, o fenômeno da eutrofização é menos intenso, porque existem diversos níveis de eutrofização. Em águas paradas, como num lago, numa lagoa, esse processo de eutrofização pode chegar a uma morte completa de todo aquele habitat, ou daquele ecossistema. Então, as consequências, são diversas as consequências da eutrofização, lembrando, como eu já falei, que existem diversos níveis de eutrofização. Desde uma eutrofização muito leve, moderada, intensa, até uma eutrofização plena, que vai causar realmente uma morte de todos aqueles seres vivos daquele sistema. Então, consequências da eutrofização: crescimento excessivo de plantas aquáticas, um aumento da concentração de nitrogênio e fósforo. Esse nitrogênio vai estar principalmente na forma de nitrato e o fósforo na forma de fosfato. O nitrato é o NO3- e o fosfato é o PO4-3-, que são 2 ânions. Aumento da produção da biomassa, crescimento excessivo de plantas aquáticas, aumento da produção de biomassa, estão correlacionados. Decomposição anaeróbica da matéria orgânica e isso, como consequência, aumento do número de bactérias anaeróbicas no sistema. Diminuição da concentração de oxigênio dissolvido. O oxigênio é um gás que se encontra dissolvido na água. Os peixes e alguns outros animais, eles se mantêm vivos graças a esse oxigênio que está dissolvido na água. Como a concentração de oxigênio dissolvido na água diminui, isso pode causar a morte dos peixes. Com a morte dos peixes, vai haver um aumento da decomposição anaeróbica e isso vai levando a um sistema cada vez mais escada abaixo em relação a chegar até a mortandade completa dos seres vivos. Essa diminuição da concentração de oxigênio é uma consequência do aumento da DBO, que essa DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Quanto maior o consumo de oxigênio, maior a DBO. O oxigênio está dissolvido na água. Quando tem um alto consumo desse oxigênio, uma elevada DBO, a consequência é uma diminuição da concentração do oxigênio dissolvido. Isso pode gerar uma morte da biota, ou seja, de todos os seres vivos daquele ecossistema, daquele sistema, daquele habitat.
Ocorre também uma alta produção de gás sulfídrico, que é o H2S, e de amônia, NH3. Aumento das cianobactérias, que são bactérias fotossintetizantes. Essa proliferação das cianobactérias ocorre principalmente devido à incidência de luz e à grande produção, a alta concentração de compostos com nitrogênio e fósforo, como nitratos e fosfato. Essas cianobactérias, elas podem emitir muitas toxinas. E aí, isso, lógico, essa água ela é imprópria para o consumo humano e dá para perceber, ela é altamente tóxica e acaba produzindo, como a gente já viu aí, a morte da biota. Essas cianobactérias que liberam muitas toxinas, muitas vezes essas toxinas são chamadas também de cianotoxinas. Então aqui a gente tem um panorama de todo esse grande problema ambiental que é a eutrofização ou eutroficação. Vamos agora analisar os 4 itens e marcar aqueles que são verdadeiros, ok? Temos aí 4 itens para analisar. Vamos ver cada um deles e depois marcarmos o item correto. Primeiro item: quanto maior a quantidade de nitrogênio e fósforo, ok? Quanto maior a quantidade de nitrogênio e fósforo no rio ou na lagoa, menor será o consumo de oxigênio. Ao contrário, grande consumo de oxigênio, alta DBO, tá falso, maior será o consumo de oxigênio pelos micro-organismos existentes no oxigênio. Isso ocorre porque tanto os minerais quanto os micro-organismos concorrem pelo oxigênio dissolvido na água. Então, item 1 está falso. 2. O nitrogênio e o fósforo, correto até aí, né? São nutrientes de grande importância para os mais diversos tipos de cadeias alimentares. Tanto é que existe o ciclo do nitrogênio e do fósforo. Tem o ciclo do nitrogênio, do fósforo, do carbono, da água, do enxofre. São ciclos biogeoquímicos, né? São importantíssimos. Ok, os mais diferentes tipos de cadeias alimentares aquáticas e terrestres. Porém, quando em baixas concentrações e associadas às más condições de luminosidade, provocam nos rios e lagos um fenômeno chamado eutrofização. Não é em baixas concentrações, é em altas concentrações. E também em boas condições de luminosidade, principalmente na superfície, porque com o tempo, devido à grande produção de biomassa, as camadas mais internas da água, esse processo de eutrofização se intensifica ainda mais, porque a luminosidade também não consegue chegar até lá. Então o item 2 está falso. Altas concentrações associadas a boas condições de luminosidade vão produzindo aí essa eutrofização. E lá embaixo as condições de luminosidade realmente vão diminuindo e a eutrofização se intensificando. Mas o item 2 está falso, porque ele diz aí baixas concentrações de nitrogênio e fósforo. Item 3. Como consequências da eutrofização, a água apresenta as seguintes alterações. Alteração de sabor. A água pura não é para ter sabor, essa água passa a ter odor, passa a ter uma cor, redução do oxigênio dissolvido, crescimento excessivo de plantas aquáticas, mortandade de peixes e de outras espécies aquáticas, além do comprometimento das condições mínimas para o lazer. Lógico que uma água dessa, com substâncias altamente tóxicas, não pode ser usada para o banho e muito menos para se beber. Então, item 3, verdadeiro. 4. Um dos problemas da aceleração do processo da eutrofização é o aumento da probabilidade de proliferação de cianobactérias, as quais, por serem potencialmente tóxicas, podem alterar a qualidade da água, comprometendo o abastecimento público. Com certeza, uma água dessa nem serve para o lazer e nem serve para o consumo, a não ser que passe por todo o processo de tratamento de água, que a gente estuda nas estações de tratamento de água, as famosas ETAs. 3 e 4 são verdadeiros, a gente marca
o item C de casa, que diz exatamente isso. Somente as alternativas ou as afirmativas 3 e 4 são corretas. Então está aí uma questão maravilhosa de química ambiental sobre o importante processo aí da eutrofização. Questão resolvida, marcamos a letra C.